Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Esta obra nos está ensinando muitas coisas a respeito do processo de desencarnação. Cada caso é um caso diferente, instrui cada um de nós a respeito de como devemos nos preparar para este evento. O capítulo hoje é o capítulo 17º, Rogativa Singular. Você pegue o seu livro para que nós possamos ler juntos e aprender com André Luiz esses detalhes da vida no mundo espiritual. São detalhes que nós todos precisaremos conhecer, ou será muito útil que conheçamos, para que nossa vez, quando formos por outro lado, seja menos complexa. O capítulo, então, Rogativa Singular, começa com André Luiz nos explicando. Acompanhe no texto. Enquanto Dimas se restaurava gradativamente, Fábio recuperava forças de modo notavelmente rápido. Os longos e difíceis exercícios de espiritualidade superior que ele havia feito na crosta, quando encarnados, agora frutificavam em bênçãos de serenidade e compreensão. Os dois repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenóbia dirigia. Ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado, junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre, aproximando-se do fim. Dimas, com o exemplo de Fábio, havia criado novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e ia consolidando aquela serenidade própria com eficiência necessária. O ex-tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes agora lhe abriam ao espírito sensível e bondoso, que é o caso do Fábio. Podia levantar-se à vontade, andar nas diversas sessões em que estavam subdivididos os trabalhos do Instituto, e era muito interessante, dava gosto vê-lo interessando-se nos estudos referentes aos planos elevados do universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não havia completado suas necessidades de sabedoria e de amor, entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou Fábio, o discípulo fiel, com a disciplina motiva de que dava testemunho, que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer para visitá-lo a sua esposa. Uma visita rápida. Lembro-me da comoção de Mercedes ao entrar no pórtico do Instituto pelo braço amigo do nosso orientador. Saindo do corpo, não é? Em sono, estava atônita, deslumbrada, em êxtase. Não possuía consciência perfeita da situação, mas demonstrava sublime agradecimento. Conduzida ao quarto em que o companheiro a esperava, ajoelhou-se instintivamente. Aí o projeto imagem mostra a você esta cena. Fábio em recuperação e Mercedes, a esposa querida, trazida por Jerônimo durante o repouso físico. Nós nos sensibilizamos todos diante do gesto de espontânea humildade. Fábio, sorridente, disfarçando a forte emoção, dirigiu a ela a palavra exclamando: "Levante-se, Mercedes. Unamo-nos agora na felicidade imortal." A esposa, porém, inebriada de ventura, ficara quieta. Ela não conseguia falar. O amigo adiantou-se, ergueu-a e a abraçou com infinito carinho.
Não se amedronte com a viuvez, minha querida, disse ele. Estaremos sempre juntos. Lembra-se do nosso último entendimento? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Me dê notícia dos meninos, pediu o marido desencarnado, sorrindo. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa olhou, então, com mais atenção, com os olhos meigos e brilhantes, e disse, chorando de alegria, Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz voltando a vê-lo. E lágrimas grossas, abundantes, escorriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, disse, nossos pequenos vão bem. Lembramo-nos de você incessantemente. Todas as noites nos reunimos em oração, implorando a Deus, o nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamado a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. E depois continuou dizendo, quero avisá-lo de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, me deu serviço. Carlindo vela pelo irmão, enquanto me ausento, e acredito que nada nos faltará em sentido material. Temos apenas, e a esposa então, dedicada, interrompeu-se nessas expressivas reticências, com medo talvez de ofendê-lo. O marido lhe disse, continue, Mercedes. Não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se, se eu reclamar contra as saudades imensas? Em nossas refeições e preces, há um lugar vazio, que é o seu. Creia, porém, que faço o possível por não feri-lo. Mentalmente coloquei a presença de Jesus, o nosso mestre invisível, onde você sempre esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia da confiança fervorosa nesse amigo. É certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, apesar da elevação que o caracterizava, desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, disse, não apague a luz da esperança. Não me zango por saber que vocês estão com saudades, pois também eu sinto falta da sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu nosso ninho alegre. Tenha coragem e não desfaleça. Logo que for possível, voltarei ao meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão, eu a assistirei nos exercícios da prece e respirarei a atmosfera de seu carinho. Para isso, por enquanto, preciso escorar-me na sua fortaleza de vontade, de ânimo, e não dispenso o seu amoroso auxílio. Me sinto cercado de bons amigos que não nos esquecem e, quem sabe, estaremos lado a lado de novo em um amanhã não muito remoto. Avisaram-me de que a bondade divina me concedeu ingresso em uma colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardar você. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários, porque as flores maravilhosas retêm o luar divino e brilham. Puxa vida, olha só, árvore de Natal cheia de luzinha da China, que a gente põe e queima e 5 minutos depois e tem que pôr de novo. Você imagina um lugar como este, em que o sol tem uma beleza totalmente diferente, em que as estrelas têm uma fulgurância especial e que durante a noite, as flores brilham, porque elas absorvem a luz e na escuridão fosforescem. Puxa, que maravilha! É um mundo tão diferente, tão belo, que nós só podemos atribuí-lo
a beleza de Deus, que na terra existe também, só que é restrita às densidades da matéria física. Mas que encontro maravilhoso! Vocês viram que no começo do capítulo, Dimas, aquele que era espírita também e que desencarnou antes do Fábio, estava ainda custando a se opor às exigências da família que haviam ficado. Os entes queridos reclamavam e ele se deixava abater. Estava custando a se reerguer. Voltava a sentir as dores, voltava a pensar nos entes queridos com aquele apego. Mas Fábio não. Fábio havia disciplinado a mente nos trabalhos que ele havia realizado na terra e a mente educada agora dava os seus frutos num ambiente em que é a mente quem funciona, quem determina. E então agora ele já levantava, ele já caminhava sozinho, ele já tinha total controle dele mesmo, ele sabia manter-se em harmonia, sem se deixar impregnar, além do fato de ele ter educado seus filhos e sua esposa para que não fossem seus inimigos, desculpando-se por muito amá-lo, para que fossem aqueles que o ajudassem, através de uma vibração amorosa, desapegada, que o apoiassem com suas orações. E a gente viu que graças a este equilíbrio, o espírito protetor, o amigo Jerônimo, pôde trazer a esposa logo depois para encontrar-se com o marido, para que ambos se entendessem. E que linda conversa agora os dois estão tendo. Ela conta o que aconteceu, conta como estão os filhos, e ele conta o que ele vai fazer, e que assim que ele estiver mais forte, ele vai voltar para continuar a ajudá-los, não como chefe da casa, o dono das coisas, como um amigo que vai velar por todas essas lutas. Lindo isso, não é mesmo? Então, nós vamos fazer um breve intervalo e na sequência vamos continuar a aprender com André Luiz neste capítulo 17º. Eu espero você. Olá, queridas irmãs, estamos de volta, queridos amigos, para a continuidade do capítulo 17º, Rogativa Singular. Estamos vendo o encontro do Fábio com a sua esposa Mercedes, agora viúva, e a referência que ele faz às belezas do plano espiritual que ele está sabendo, está começando a entrever. Aí então, na continuação do texto, André Luiz disse assim: nesse momento em que ele conta sobre como é o mundo espiritual, o sol, as flores, a noite, uma interrogação apresentou-se no meu raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço desde outro tempo, a ponto de merecer deles uma atenção especial, como ele se mostrava agora surpreso, novato, diante do noticiário que ele recebia da nossa esfera. Ele já não estava aqui, já não sabia tudo, ele já tinha tanto amigo, e agora para ele tudo é novidade? Não é a primeira vez que ele volta para o mundo espiritual. Sintetizando, resumindo compridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, ele me respondeu em duas breves sentenças também. André, a morte não faz milagres. Retomar a lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Fiquei quieto, prestando atenção, olhando a visitante enternecido, o marido, que havia recém-desencarnado, considerava. Acredita, Mercedes, que não vale a pena sofrer de algum modo para conseguir este sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais passageiras. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e ela nos enriquecerá de bênçãos. Mostrou à esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz. E então, reunindo as mais íntimas energias da alma humilde,
manteve-se por alguns instantes de mãos postas, unidas, como a agradecer a Deus essa imensa alegria daquela hora. Jerônimo fez um significativo sinal, avisando em silêncio que havia terminado o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena comovida junto de nós, pegou uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio, para que Fábio presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, aconchegando a flor ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e me notificou: André, vamos juntos até a terra levar a nossa amiga. Ela perdeu grande porção de forças com a emoção e vai ser útil a sua ajuda na volta. Despediu-se a viúva e em breve ela era conduzida por nós ao seu lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, eu me recordo da estranha sensação de felicidade que Mercedes sentiu ao acordar na cama, com a perfeita impressão de carregar nas mãos a delicada flor entre os dedos. Bom, tudo corria, portanto, muito bem no círculo dos trabalhos que haviam sido destinados ao nosso grupo, quando Jerônimo, nosso mentor, foi chamado pela autoridade superior de nossa colônia. Eu esperei impaciente o regresso dele, porque em obediência a essas determinações recebidas, Jerônimo deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Então nos disse: olha, vocês fiquem em serviço aqui na casa transitória, mas eu voltarei rapidamente. De fato, não demorou mais que um dia. Ao regressar, certificou-nos da novidade. Aquela próxima a desencarnar, que eles iam fazer a desencarnação, agora ia chegar a vez da outra. A irmã Albina fora autorizada a permanecer na Terra por mais tempo. Motivo pelo qual a desencarnação dela fora adiada sem data para acontecer. Sine die, diz o texto. Uma certa rogativa, uma oração influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo poderosa exigência que nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara-se o programa da missão que nós trazíamos. Ao invés de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para permanecer na terra. Deveríamos ir até a sua casa, sem perda de tempo, propiciando-lhe ao organismo todos os possíveis recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, inteirar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que nós necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. Mas eu pensava, ora, por que se modificar o caminho desta forma? Por que essa decisão de tratamento? Agora ao inverso, de tamanho relevo, importância? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretivas de nossa colônia espiritual? Quem tinha rezado para impedir que a Albina desencarnasse? Será que esse adiamento seria justo? Por que motivo determinada súplica impunha a renovação de roteiro que nós deveríamos estar seguindo? O assistente percebeu as indagações que estavam se chocando no meu cérebro e adiantou: não se torture, André. Tudo você saberá no momento oportuno. E então, explicando a programação rápida do serviço, acrescentou: vamos nós. Hipólito e Luciana ficarão aqui velando pelos convalescentes. Em caminho, porém, eu não resisti.
Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária, resumida, quanto à nova deliberação. E Jerônimo, muito gentil, concordou, esclarecendo. Ora, André, esse adiamento na desencarnação, essa medida, não deve provocar admiração. Ninguém, a não ser Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas que estão conferidas às nossas responsabilidades, experimentaremos limitações nos atributos ou no acréscimo de deveres, segundo a vontade dos que estão mais acima de nós. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejulgar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós ajudamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E com um gesto de bom humor prosseguiu. Portanto, André, não existe novidade propriamente falando. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto e a nova resolução destina-se apenas a remediar difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A oração, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece modificação de roteiro, como a de hoje, é que ela paira, ela flutua acima das circunstâncias comuns, impondo o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por pequeno tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que está motivando esse adiamento. Eu me lembrei de uma experiência anterior, diz André, em que eu observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo à existência no corpo para poder solucionar problemas particulares. E compreendi essa alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era sem razão, porque nós constituímos uma comissão com um trabalho definido, com atividades traçadas por nossos superiores hierárquicos. No caso a que me referia, e ele está citando o livro Missionários da Luz, num caso anterior que ele havia presenciado, eu vira amigos de nossa esfera intercedendo junto de outros amigos em benefício de terceiro. Todavia aqui, na questão em exame, nós já viemos com uma determinação de desencarnar, mas tratava-se de um pedido da crosta, um pedido feito na Terra, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Ele está se referindo à desencarnação quase premente de um senhor, no livro Missionários da Luz, que nós já comentamos aqui no nosso programa, em que a mãezinha corre para pedir ajuda de Alexandre e a equipe de outros trabalhadores que vão até a casa para tratar daquele senhor que não podia desencarnar naquele dia, apesar de ele estar em processo de desencarnação. Então a mãe precisava que o filho ficasse mais alguns meses no corpo para resolver certos problemas. E eles conseguem recolocar o corpo em harmonia. Agora aqui não. Aqui trata-se de uma senhora cuja desencarnação estava designada pelos espíritos superiores e que uma prece da terra de alguém encarnado altera isto. Puxa vida, que diferente. Não é parecido como aquela lá em que os espíritos que correram para intervir em favor do encarnado. Não, aqui alguém está na terra, rezou e isso foi mudado. Quem será o poderoso? Porque é um poder. A oração muda muita coisa, mas a esse tipo, só quando existe uma necessidade coletiva que justifique
É claro, todo mundo pede para o parente que a gente gosta não morrer. Mas quem foi o poderoso que fez esse pedido e conseguiu adiar? Porque o resto pede e os parentes, ó, catapimba, morre tudo. Não adianta nem rezar, quase, pensam eles, não é? Então, nós vamos ver nesse capítulo, no próximo bloco, como é que essa história vai ficar esclarecida. Eu aguardo você. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o capítulo 17º, rogativa singular. Por que será que essa rogativa singular? Porque uma rogativa foi capaz de alterar o programa de trabalho desencarnatório daquela equipe. 4 espíritos vieram de nosso lar com esta tarefa. E uma das pessoas que ia ser desencarnada, porque havia chegado a hora, tem a desencarnação suspensa, sem prazo. Mesmo é claro que ela não se cogita que ela nunca mais morrer. Ela vai morrer mais para frente. Mas naquela excursão deles não será. Vamos ver o que André Luiz, que agora está tão surpreso quanto você, ele vai nos contar para que nós entendamos como funciona a lei do universo. Acompanhe o texto. A minha curiosidade estava insatisfeita ainda, diz o André. Mas, conservando esta curiosidade, eu acompanhei o assistente até onde morava, um apartamento confortável, onde estava a nossa irmã Albina. Os prognósticos a respeito do seu estado físico eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo, confiante, apesar da profunda perturbação do corpo. Não só o coração e as artérias apresentavam graves sintomas, também o fígado, os rins, o aparelho gástrico. A falta de ar a castigava intensamente. Nós havíamos chegado no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, ao redor da enferma, faziam o culto doméstico do Evangelho. Estavam orando. E enquanto oravam, antes dos comentários construtivos, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, nós nos atiramos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano, no plano espiritual, ligados à missão da nobre educadora. Era uma senhora presbiteriana, protestante, que estava em desencarnação iminente. Fora visitada por 14 jovens da sua congregação para fazerem a oração juntos. Enquanto isso, os espíritos do ambiente invisível também estavam ali. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuíam de maneira eficaz na execução dos nossos propósitos. A perigosa zona do corpo abatido era justamente aquela na qual estava situado o aneurisma, que provavelmente seria o portador da libertação. É uma estrutura mais frágil da artéria, que está sujeita a romper-se com facilidade. O tumor provocara a degeneração do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez o médico experimentado e competente do nosso plano. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo, demorando-se mais tempo, atenciosamente, sobre os nervos do tônus. Em seguida, forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, aquela película que envolve o coração, bem como as estrias tendinosas, assegurando resistência do órgão. Logo após, meu orientador aplicou magnetismo longamente à zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares e disse: poderemos confiar em grande melhora, que vai persistir por alguns meses.
Realmente, terminada a complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio. As válvulas cardíacas passaram a demonstrar regularidade. Passou a aflição. O que foi atribuído, e de verdade era, com razões poderosas, ao efeito da prece. Albina sentiu-se reconfortada, sentiu-se mais calma. Olhou comovida as discípulas que estavam ali presentes em uma afetuosa homenagem a ela. E então disse satisfeita: como me sinto melhor. Fortes motivos possuía o apóstolo Tiago, recomendando a prece aos enfermos. As alunas e as filhas riram-se de contentamento e se ergueram em seguida formosa oração de agradecimento que nos emocionou o coração. Contrariando a expectativa geral, a doente aceitou tomar o alimento, aquela sopinha gostosa que reconforta, que reergue. Em face, então, da alegria que estava empolgando todo mundo, subitamente perguntei ao assistente: ô Jerônimo, vem cá um pouquinho. Será que foi a reza das discípulas que motivou a alteração do destino da dona Albina? Quem sabe? Talvez a falta da professora venerável fosse o motivo. E o mentor, sorrindo, disse: não é bem isso, André. A intercessão das meninas realmente trouxe a ela uma cota natural de benefícios comuns. No entanto, é preciso notar que Albina já cumpriu tarefa junto a elas. Deu-lhes tudo o que pôde, devotou-se a elas quanto devia. Em virtude da abnegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora às interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras. E aí então, não eram elas. Aí eu, diz André, curioso, arrisquei outro palpite. Ora, nós estaríamos então diante do resultado de uma prece das próprias filhas? Aquela requisição: não deixe minha mãezinha morrer. Jerônimo olhou para as duas senhoras que estavam ali ajudando a doente com desvelada ternura, abanou a cabeça com um gesto negativo e respondeu: também não, André. Não se trata de resposta a essa rogativa. No desempenho dos sagrados deveres de mãe, a Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se em tudo o que lhe era possível. Por elas, perdeu compridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai eterno sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Daqui para frente, é importante as filhas seguirem o seu exemplo, imitando a sua conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e de Eunice, as filhas, a envolvem toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não foram as preces das filhas, em uma circunstância como essa, que modificaram o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço já atendidas pela missionária, que está em processo de liberação, e de modo algum as filhas poderiam retê-la. Nesse instante, sentindo-se a enferma, confortada por essa melhora, dirigiu-se à filha mais velha perguntando: Lloyd, você acredita na possibilidade de trazer o Joãozinho até aqui? A interrogação enternecida
seguiu-se de plena aprovação da filha e o telefone tilintou chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo à distância, meu orientador anunciou bem-humorado: André, em breves momentos você receberá a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização física da doente, observando a alegria sincera das suas discípulas, que se retiravam agora contentes. Mãe e filhas, sozinhas agora, voltaram a permanecer conosco e com outros amigos espirituais que se dedicavam nesse compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã espiritual que nos havia acolhido na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade da prorrogação. Processavam-se com extremado carinho os serviços da assistência, quando um cavalheiro bem posto deu entrada ao apartamento, conduzindo um menino miúdo, de aproximadamente 8 anos. Entrando pela porta do quarto, o pequenino mostrou-se cônscio, sabia, do lugar em que se achava. Cumprimentou as senhoras, respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a doente, beijando-lhe a mão com indescritível ternura. Albina rogou a Deus que abençoasse e o menino perguntou: vovó, como vai? E apontando para o garoto, o assistente Jerônimo me disse: foi a prece dessa criança que nos alcançou a colônia espiritual e modificou o roteiro que nós íamos realizar aqui. Aí está o menininho, 8 anos, correndo para o colo da avó. Um pirralho, um molequinho. O quê? O quê? Perguntei sumamente surpreendido. Esse menino? Jerônimo continuou explicando. Ele não é neto do sangue da doente, embora ele se considere como tal. É órfão, que abandonaram a porta após o nascimento e que Lloyd guarda, mantém no lar desde que nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante esta prova, Joãozinho é grande e abnegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda. Ligado à família de Albina há alguns séculos, volta ao seio das criaturas muito amadas a caminho do serviço apostólico do amanhã. Esse é o Joãozinho. Ele fez a prece. É uma criança enjeitada, uma criança que foi largada na porta e que, por amor, acolheram-na. E agora está morando com uma das filhas. Não é neto de verdade, mas está ligado a todos eles por laços do passado. E é ele que vai ser o fio condutor deste entendimento final da história, que vai acontecer no próximo bloco. Lindo, não é? Vamos ver. Vamos ver o que André Luiz nos conta na parte final do nosso programa. Eu aguardo você. Olá, eu não disse que era rápido? Já estamos de volta, porque a gente não quer perder este clima. Agora chegou o Joãozinho, menino de 8 anos. Nem isso. Filho adotivo, criança enjeitada, jogada na porta, que foi recolhida para a felicidade daquelas pessoas, porque era um espírito muito elevado, que tinha missões especiais para realizar na terra. E que era quem tinha rezado. André ficou surpreso e agora nós vamos ver o que ele vai nos dizer. Eu ia formular perguntas novas, mas meu orientador, indicando a doente que se abraçar a criança, me disse: André, observe por você mesmo.
o diálogo entre ela e o pequenino adquirira encantadora suavidade. Ela, em desabafo, dizia ao pequeno: tenho passado mal, meu filho. E o menino respondia: ó, vovó, com os olhos radiantes de fé, tenho rezado sempre para que a senhora fique boa depressa. E ela disse: tem fé? E ele disse: confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos que me ajudassem a rogar ao céu pela sua saúde. E se Deus me chamar, Joãozinho? Os olhos deles se umedeceram, mas ele, com voz firme, respondeu: precisamos da senhora neste mundo. Albina abraçou-o e beijou-o com meiguice maternal e disse: João, tenho sentido muita saudade dos seus hinos na escola. Você tem louvado o Senhor pontualmente? Tenho sim, vovó. Cante para mim, meu filho. O pequeno sorriu, feliz por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida, e perguntou com naturalidade: qual hino que a senhora quer? A enferma pensou e disse: o título é Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas, colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas. Jesus sendo meu, sou muito feliz. Eu vou para o céu, meu lindo país. Expressava-se em voz tão dolorida que o hino parecia amarguroso lamento. Terminada a primeira quadra da canção, esforçou-se para continuar, mas não conseguiu. Profunda emoção sufocou a garganta, as lágrimas saltaram-lhe espontâneas. Tentou olhar para Lloyd para ganhar coragem e, reparando que a sua comoção também contagiara a família, correu de volta para os braços da doente e gritou com força: não, vovó, não! A senhora não pode ir agora para o céu, não pode! Deus não deixará. Albina recolheu carinhosa, feliz, e disse: que é isto, João? Perguntou, procurando sorrir. Observando a mim mesmo, e só então, eu percebi que eu também chorava. Jerônimo, porém, estava firme e rindo-se. Bondoso, reafirmou: o menino tem razão. Albina não irá mesmo desta vez. E, atendendo à minha curiosidade, acrescentou as explicações que faltavam e disse: olhando para Lloyd, André, o que você pode me dizer? E então, procurando aprofundar observações que eu já havia realizado, respondi sem hesitar: eu reparo que ela está grávida. Uma filhinha que nós já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que ela está em período ativo de maternidade, em véspera de dar à luz. Isto mesmo, confirmou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, é a sua abençoada companheira de muitos séculos. Os dois possuem admirável passado de serviço ao planeta Terra e escolheram nova tarefa com plena consciência do dever a cumprir. Foram ligados, associados de Albina em várias missões e muito cedo vão ser-lhe continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral para a obtenção de oportunidades mais elevadas. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, o garoto, pelas ricas percepções de que ele se reveste,
fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima da nossa venerável irmã. De imediato compreendeu que a morte da mãe ou da avózinha repercutiria de maneira angustiosa no organismo da filha Lloyd, o que poderia prejudicar talvez o trabalho da gestação em andamento. A carga de dor moral poderia conduzi-la de verdade ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é o feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessórios, nos instantes em que sua alma lúcida pode operar fora do corpo físico, que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre assim comedido nas informações, Jerônimo calou-se, preparando-se para sair. A singular ocorrência me enchia de encantamento e surpresa, e contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que ainda ali, numa câmara, num quarto de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Lindo, não? Lindo. Que coisa preciosa. Sermos instruídos a respeito não só da oração do egoísmo, que não quer perder as pessoas, da oração que não quer sentir tristeza pelo afastamento temporário, mas da oração que tem uma finalidade. Joãozinho vinha para realizar uma missão. A mãe adotiva, Lloyd, que estava cuidando dele, estava grávida. E quem viria nascer? A companheira de Joãozinho, aquela irmã com quem ele havia programado a realização da missão educativa na substituição de Albina, depois que ela partisse. Mas ele tinha medo, como espírito. Quando está fora do corpo, a criança não tem 8 anos. Ela tem 8 anos no corpo. O espírito tem outra idade. Ele então é informado de que se aproxima a morte física da sua avó e que essa morte pode produzir malefícios na gestação, o que vem a produzir o risco de ser abortado o corpo daquela que será a sua futura companheira de tarefas. Ele então mobiliza todas as suas forças, pede para todos os que orem que possam ajudá-lo a impedir que o choque da desencarnação e a tristeza por ela gerada repercutam negativamente. Quando volta ao corpo e adota de novo a personalidade de garoto de 8 anos, luta também. Fala com o seu modo de ser, com o seu vocabulário de criança. Não, vovó, você não pode ir, você tem muita coisa para fazer. Está pedindo a Deus que confirme a autorização para que aquela senhora fique. E tão séria é, em função dos efeitos coletivos que uma desencarnação naquele momento pode produzir, que os espíritos superiores analisam a sua rogativa, não de menino, mas de espírito. E então levam em consideração os riscos. E para evitar que a sua tarefa, juntamente daquela menina que ia nascer, ficasse comprometida, veja só que coisa generosa do universo. Adia-se. Vamos manter a vozinha por mais alguns meses, para que ela possa ver a neta, para que eles fiquem felizes. E agora, quando todos estiverem felizes com uma nova vida, então a vida velha vai embora, sai de cena pela porta dos fundos, enquanto a festa continua. Ah, queridas irmãs, como é lindo entender o funcionamento dessas leis, que são generosidade sempre. Mas também como é importante reconhecermos que não adianta rezar só para impedir que as pessoas partam, porque as filhas tinham feito isso, as alunas tinham feito isso. Mas para com as filhas e com as alunas,
A dona Albina já tinha dado tudo o que ela podia. Agora, cada uma teria que recolher aquelas sementes preciosas e desenvolvê-las. Dona Albina não tinha mais nenhum débito, ou não tinha nada mais a fazer com elas. Por isso, estas orações não seriam capazes de impedir a desencarnação de Albina. Mas Joãozinho apresenta ao mundo espiritual uma causa justa para evitar um problema no processo que fora programado para o futuro. As autoridades superiores autorizam. E deve estar assim de casos semelhantes. Devem estar muitos outros casos sendo autorizados a ficar mais alguns meses. Não é que a dona Albina nunca mais fosse morrer. Iria morrer. Mas aos espíritos amigos, para fazer o bem, não lhes custa conceder alguns meses a mais para harmonizar o que precisará ser harmonizado. Mas não é a frustração de um parente que vai ficar sozinho, não é para evitar a dor do viúvo, da viúva que se impede a morte, não. É para uma causa que tem interesse coletivo. Aprendamos a responsabilidade da vida, aprendamos que as boas obras, elas são o nosso atestado de compreensão do plano de Deus para o nosso caminho. Capítulo lindo, vale a pena você voltar a lê-lo para compreender que todos nós estaremos sob a proteção celeste, seja para desencarnarmos no dia marcado ou para termos adiado este dia por algum tempo, a fim de sermos úteis. Pense nisso. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Na semana que vem, vamos para o capítulo seguinte, o capítulo 18. Eu espero você no próximo, O Espírito da Letra. Muita paz.